Meus irmãos, hoje nós não vamos estudar Efésios 4, mas o que nós vamos estudar é uma bengala para nós podermos andar de volta para Efésios capítulo 4, tá bom? Nós precisamos ir para um outro texto, buscar recursos para trazer para Efésios 4. Nós estamos estudando em Efésios 4 sobre os encontros do crente com Deus. O crente se encontra com Deus aonde? Na unidade do corpo. Você encontra com Deus aqui, na igreja, na unidade com o corpo de Cristo. O crente se encontra com Deus na diversidade dos dons. Deus dá dons para os crentes. E é lá que o crente se encontra com Deus. Só que tem crente que nem sabe que existia dons. Alguns nem sabem quais são os seus dons. Mas é muito importante, porque é ali onde você encontra Deus. Na unidade com os crentes, na diversidade dos dons, e nós encontramos Deus também na novidade de vida. O crente precisa viver uma vida diferente do que ele vivia antes. Aquelas coisas já passaram, agora ele tem uma nova vida. Então ele encontra Deus na unidade, na diversidade e na novidade. Só que agora nós vamos estudar a segunda parte, iríamos estudar a segunda parte de Efésios capítulo 4, vendo Deus ou encontrando Deus na diversidade dos dons. Só que para isso você precisa ter o conhecimento rudimentar, o conhecimento básico do que é dons. Dom é presente. Quando alguém faz uma doação, Deus nos doou coisas. Ele nos deu dons, presentes. Quais são os presentes que Deus deu para nós? Dentre vários, Ele nos deu dons. Ele nos deu dons espirituais. Na teologia, por causa da palavra grega, é chamado de caris. Daí vem um termo de um grupo que enfatiza tanto os dons que esquecem de outras coisas, mas eles enfatizam os dons. São os carismáticos, por causa dos dons. A palavra de Deus tem algumas listas de dons. 1 Coríntios capítulo 12, 14, Efésios capítulo 4, 1 Pedro, esse eu já não me lembro o capítulo, se é 2 ou 4, e o principal que eu quero falar agora é Romanos capítulo 12. Vamos estudar Romanos capítulo 12 para falar dos dons. Por eliminação, vamos dizer o seguinte, que os dons de 1 Coríntios 12 e 14, embora alguns não acreditam assim como estou ensinando, eles são dons transitórios. Eles precisavam por um tempo, até que a Bíblia se completasse. Uma vez que a Bíblia se completou, eles são descartáveis, eles não precisam mais. Nós não precisamos mais buscar ou reconhecer aqueles dons de 1 Coríntios 12 e 14. Eram 9 dons. Alguns dons que nós cremos, ou os dons que nós cremos, são de 1 Coríntios capítulo 12, são 7 dons. Para a igreja nós podemos identificar 7 dons entre todos os crentes. Todas as igrejas provavelmente têm todos os dons. Alguns nem sabem que tem, mas estão lá. E se você não sabe que você tem, você acaba não usando, acaba não desenvolvendo. É preciso você conhecer quais são os dons, talvez ter um teste para saber qual dom que é o seu. 1 ou 2, normalmente é isso, né? Graças a Deus ninguém tem todos os 7 dons, porque essa pessoa se tornaria insuportável. Com um dom já não dá mais para aguentar, tanto orgulho, né? Pessoa, 7 dons, eu bato, escanteio e cabeceio, né? Não preciso de ninguém. Mas Deus não fez assim, Ele chama unidade na diversidade. Nós somos membros do corpo
E cada membro tem a sua função dentro do corpo e um membro precisa do outro. Assim são os dons espirituais. Efésios capítulo 4 vai falar de dons, mas eles são dons um pouco diferentes. Uma diferença bem simples. Capítulo 12, Deus dá dons para cada crente. Cada crente aqui tem dons. Capítulo 4 de Efésios, Deus pega algumas pessoas com dons e presenteia a igreja. Entendeu? Um pouco diferente do que capítulo 12 de Romanos. Mas vamos estudar primeiro isso, que Deus dá dons para as pessoas, para os crentes. No capítulo 12 de Romanos, eu quero apresentar para vocês, em cada um dos 7 dons, uma definição do dom, um perigo de ter esse dom. As coisas boas são perigosas também, né? E a instrução para esse dom. Qual a instrução que Deus dá? Então, capítulo 12 de Romanos, vamos ver os dons. A partir do versículo 4, vamos ler o 3 também. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Ou seja, dentro do assunto de dons, não fica pensando demais que você é muito bom porque você tem aquele dom. Porque tem outras pessoas com o mesmo dom que você. E o dom que você tem, aqui chamado de fé, confiança que Deus te deu esse dom para exercer no meio do corpo de Cristo com moderação. Use esse dom quando é solicitado, quando não for solicitado, mas houver uma necessidade, use esse dom que você tem. Versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então você tem mão, você tem pé, você tem joelho. Dizem que até a sobrancelha serve para alguma coisa, né? Aparador de suor, talvez. Então, todos os membros no corpo têm sua função. São diferentes uns dos outros, mas eles se completam. Versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, todos nós precisamos uns dos outros e vamos exercer a função que Deus quer e precisa na igreja através dos dons. Como é que funciona a igreja? Ela funciona com pessoas capacitadas. Versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aqui começam os dons. São diferentes dons. Não quer dizer que se uma igreja tem 80 membros, como a nossa, 85 membros, tem 85 dons. Não. Tem só 7 dons. Então tem pessoas, várias pessoas que têm o mesmo dom. Mas isso é ótimo, né? Uma pessoa vai complementando a outra e vai acrescentando para ajustar todo o corpo. Se você não sabe o seu dom, talvez seja por falta de conhecimento de quais são os dons e a aplicação dele na vida de um crente. Ou, na pior das hipóteses, eu não queria pensar nisso, você não é crente. Porque o crente recebe dom de Deus. E os dons são esses aqui que eu vou apresentar para vocês, tá? O primeiro dom qual é? Versículo 6. Profecia. Então, se você tem o dom da profecia, seja segundo a proporção da fé. Vamos falar do dom da profecia. Profecia, diferente do que muitos pensam, ela não é vidência. Vidência é saber o futuro.
Se eu falasse para você que no Antigo Testamento os profetas eles faziam isso muito pouco, talvez você ia estranhar. Mas os profetas do Antigo Testamento, eles tinham muito pouco de evidência, dizer o que ia acontecer. Eles tinham mais de didática, ensino, pregação. Eles tinham a capacidade de falar, assim diz o Senhor. Não é todo mundo que tem essa capacidade. Porque para falar assim diz o Senhor, você tem que estar muito conectado com Deus, para saber se Deus está falando assim mesmo. O profeta, ele tinha muito a função de pregar. Ele tinha muito a função de pregar corajosamente. Então essa é uma característica do profeta. Pregar corajosamente. Raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugirem da ira vindoura? O machado está colocado à raiz. Quem não produzir bons frutos, machadão vai cortar e vai lançar para o fogo eterno do inferno. Esse é quem está o dono da profecia. Ele não precisa falar alto, forte, gritando, nada, mas ele fala de uma maneira que as pessoas assustam. Porque o profeta é um pregador. Ele nem é um professor, mas ele é um pregador. Tem pessoas que não desenvolvem o ensino muito bem, mas elas pregam. A minha sogra, no funeral do meu sogro, uma baixinha assim, ela tomou a palavra e pregou mesmo. Falou para as pessoas, né? O marido dela estava lá no caixão, morto. E ela falando, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, porque todos nós vamos morrer, e se você não aceitar, você vai ser condenado. Então ela não precisa ser homem, mulher também prega o Evangelho. Então o profeta, ele tem uma capacidade dada por Deus, todo mundo deve pregar, tá bom? Mas ele tem uma capacidade de pregar a palavra de Deus com coragem. Então essa é a definição de profeta. Não é alguém que descobre o futuro. Então, no Antigo Testamento havia o profeta. O último profeta do Antigo Testamento foi quem? João Batista. Depois dele houve outros profetas, como Ágabo. Ágabo foi um profeta, ele foi vidente. Ele falou para Paulo que Paulo ia ser preso e tudo mais. Na igreja hoje não é necessário vidência, pessoas falarem o que vai acontecer no futuro, porque a gente já tem a Bíblia, a gente já sabe o que vai acontecer. Mas nós precisamos de pregadores, pessoas com coragem de falar, pessoas que têm coragem de pregar sobre céu, inferno, juízo, justo, ímpio, santificação, purificação. Nós precisamos de pessoas assim, que tenham uma certa coragem, mais do que normalmente as pessoas têm. Então esse é o profeta. Então se você é aquela pessoa que encontra alguém e tem coragem de falar para ela do juízo de Deus, do amor de Deus também, para as pessoas, quase que naturalmente, mas o naturalmente aqui é sobrenaturalmente, como crente, falar para as pessoas, quem sabe você tenha o dom da profecia. Tem um perigo? Sim, tem um perigo. O perigo é tornar-se muito duro. O perigo é a hipocrisia. De repente você tem uma vida que está um pouco conturbada, ou seja, você não está muito bem com Deus, mas está pregando, está falando para as pessoas,
Você tem que mudar de vida, mas você mesmo não está mudando de vida. Então, o dom do profeta é um dom que carrega consigo um perigo. O perigo de ser duro, ser hipócrita e talvez até sem misericórdia. Eu sei que eu tenho que pregar sobre o peso, a ira de Deus sobre o pecador. Calma lá, mas é uma pessoa. E essa pessoa, você precisa se compadecer dela, que está se perdendo. Não é só dizer você vai se perder eternamente. Mostra um pouquinho, dá um pouquinho de açúcar para ela também, né? Mostra para ela que Deus te ama. Tem um juízo sim, mas Deus quer trazer você. Então esse é um perigo. Qual a instrução de quem tem o dom da profecia? Nós já falamos que se você tem o dom da profecia, exerce esse dom segundo a proporção da fé, ou seja, quanto mais você desenvolve na fé, mais você quer pregar. Qual é a instrução? Versículo 9, alguém pode ler? O amor seja sem hipocrisia, odeie o mal e apegue-se ao bem. Se você tem o dom da profecia, do pregador, da pregadora, então você tem que ter uma vida limpa para poder ser duro com as pessoas. Você tem que detestar o mal na sua própria vida e você tem que se apegar ao bem. Aí você exerce bem o dom da profecia. Eu vou colocar no grupo depois um questionário de eu não lembro se umas 80 perguntas ou menos. Você vai responder, aqueles que quiserem, tá? Você vai responder essas perguntas e já tem uma legenda no final. E baseado nas respostas que você deu, não é porque você inventou, aquilo é você, como crente. Você vai descobrir qual é o seu dom. Isso vai ser muito bom. Não é para você ficar orgulhoso, mas já que eu tenho o dom da profecia, então eu preciso exercitar mais isso. Quem tiver dificuldade, depois pode me procurar que eu ajudo você a fazer esse questionário. Conheci uma igreja, e essa aqui não vai ser a nossa prática, tá? Ela fez um questionário e descobriu os dons das pessoas e colocou o nome das pessoas com o respectivo dom e pendurou no mural. Não é isso que a gente quer fazer, tá bom? A gente descobre quem tem os dons só pela prática da pessoa, mas é muito bom você saber. Segundo dom, versículo 7. Se ministério, de repente você tem o dom do ministério, segundo dom, dediquemo-nos ao ministério. A definição do ministério. Ministério é a palavra diaconia. É o dom do serviço. É servir. Todos servem, mas o dom do ministério, ele tem a capacidade e a vontade e a iniciativa de servir. Sabe numa festa quando todo mundo está batendo papo, conversando e tem alguém recolhendo o copinho e recolhendo as coisas da mesa, sem ninguém mandar? Ele não está escalado para nada, simplesmente ele começa a mexer nas coisas, ele já pega uma vassoura, não é que é o dom da faxina, mas também envolve faxina. O dom do serviço é algo, alguém precisa fazer, por que não eu? Ele se entrega a isso. Tem pessoas que gostam de conversar, senta com alguém, já vai aconselhando, ou vai evangelizando, ou simplesmente vai só batendo papo, mas o outro recolhe a louça e já começa a lavar a louça. Então, a pessoa que tem o dom do serviço, ela não fala, olha, alguém precisa arrumar esse banco aqui que está quebrado. Não, ele vai lá e ele arruma. Esse é o dom do serviço. A capacidade destacada de servir. Qual o perigo? O perigo sempre todos os dons é orgulho. Eu tenho, você não tem. Esse é o perigo. Mas o outro perigo de quem tem o dom do serviço é decepcionar-se com aqueles que não tomam iniciativa. Tanta louça para lavar, ele fica aí conversando. Vamos trabalhar. Não, às vezes ele está conversando e é importante ele estar sentado ali conversando com alguém. Pega o que precisa fazer e vai fazer. Você tem um dom de serviço. Estou lembrando de Marta, né? O irmão Luiz recentemente ele
falou, começou de Marta, e a importância de Marta, né? Sim. Mas ela queria que a Maria também tivesse o mesmo dom que ela. Exato. Isso, bem lembrado. Qual o perigo de ter o dom do ministério? Todos têm orgulho, todos. E todos têm um perigo. Então nós falamos do perigo. E qual a instrução para quem tem o dom do ministério? Se você é essa pessoa que tem o dom do ministério, e às vezes o dom do ministério bom, nós vamos sair evangelizando um grupo. Talvez, olha, eu tenho medo de falar, não falo. Mas a gente vai pregar para umas pessoas bem carentes, ou até pessoas de rua, eu corto unha bem. Essas pessoas normalmente têm a unha que dobra na palma da mão. Então eu vou lá cortar a unha dessas pessoas, eu vou cortar o cabelo delas, eu vou fazer alguma coisa. Então essa pessoa, quem tem o dom de serviço, ele não para, ele quer servir de alguma maneira. Não me chama para pregar, para falar, mas se é para servir, estou lá. Se precisar engraxar o sapato, todo mundo, eu vou engraxar. Versículo 10, quem tem o dom do serviço, olha a instrução. Ame-se com amor fraternal e tenha prazer em honrar uns aos outros. Então quem tem o dom do serviço, ele ama as pessoas e ele prefere uns aos outros em honra. Eu vou honrar as pessoas, eu vou honrar essa pessoa, eu vou pedir para ela, me dá o seu carro aí, eu vou lavar seu carro hoje. Bom, tem alguém com dom de serviço aí? Já vi que não tenho esse, mãe. Outro dom, versículo 7. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Quem tem o dom do ensino agora? Quem tem o dom do ensino, a palavra de Deus diz que ele tem que se esmerar, ele tem que se esforçar para ensinar, porque embora ele tenha o dom do ensino, uma capacidade dada por Deus para ensinar e descobrir verdades e expor essas verdades, ele tem que estudar, ele tem que se esforçar, porque o dom não sai do nada, tem que ter esforço. Você tem o dom do serviço, eu tenho o dom do serviço, você pode me ajudar a fazer isso? Não, hoje não. Você não tem o dom do serviço? Então quem tem o dom do ensino, ele quer ensinar, ele quer aprender mais para ensinar outros, ele não consegue ficar parado e calado, ele precisa ensinar as pessoas. Quem tem o dom do ensino, que é essa capacidade de aprender e ensinar, ele consegue discernir bem algumas verdades que outras pessoas não conseguem. Por quê? Porque Deus deu essa capacidade para ele. Todo mundo leu o mesmo versículo, mas ele leu e conseguiu tirar coisas que outros não conseguiram. Ele ou ela, tá bom? Qual o perigo? Primeiro de tudo, sempre é o orgulho. Sempre é o orgulho. E o outro perigo é ele se tornar frio, acadêmico, escolástico. Quer dizer, é um professor, mas ele está tão distante de nós, ele não tem vida, parece. Ele tem ensino, mas o ensino dele é correto, é perfeito, mas parece que não tem vida, não fala conosco. Por quê? A frieza começa a tomar conta dele. Quem tem o dom do ensino, ele tem perigo, além também de quem tem o dom da profecia, que é o perigo da hipocrisia, porque você ensina e não vive o que você está ensinando. Então o ensino não é só intelectual, o ensino ele abrange 3 partes da nossa vida: a mente, o coração, ter vida, e a vontade. Eu estou ensinando isso, eu sinto que é a verdade e eu vou fazer isso. E as pessoas vão me seguir, porque o bom professor é aquele que faz discípulos. Ele não faz uma classe de discipulado, mas ele faz discípulos mesmo. As pessoas querem seguir quem tem o dom do ensino, querem seguir o ensino dele, né? Quem tem o dom do ensino precisa se atentar para o versículo 11, que é a instrução de quem tem o dom do ensino. Alguém pode ler?
sirvam ao Senhor com entusiasmo. Então, quem tem o dom do ensino não pode ser remisso, preguiçoso. Tem que estudar. Se alguém fala, eu tenho o dom do ensino, a primeira pergunta que eu faço é, você gosta de ler? Você consegue sentar e ficar lendo por 2 horas, sei lá? Eu não, à noite você cansa demais. Você não tem o dom do ensino. O dom do ensino é quem é uma pessoa que gosta de estudar e que ela se dedica a isso, e tem que ser fervoroso no espírito, porque senão você vai se tornar um transmissor de conhecimento, mas não tem vida. Tem que ter vida nisso aí, tem que ter vontade de ensinar, servir ao Senhor e saber, o meu ensino transforma vidas. E isso então já é um impulso para eu estudar mais, para eu me dedicar mais. Então quem tem o dom do ensino, homem ou mulher, atente para isso. O próximo dom, versículo 7, já foi. Versículo 8, qual é o próximo dom? Exortação. O que exorta, faça-o com dedicação. O dom da exortação pode ser também o dom do consolo, e pode ser o dom da repreensão. Então, exortação é alguém que consola o outro através de palavras de repreensão. Ele gosta muito de usar a palavra, você deve fazer isso, porque ele está aconselhando, né? Também é o dom do aconselhamento. Você deve fazer isso. Não, você está indo por caminho errado. Você está fazendo de maneira errada. Então tem pessoas que não têm essa capacidade. Pessoa de chegar em você e te repreender pelo caminho errado que você está tomando. Então ele não é o dom da profecia. O dom da profecia normalmente é não só em público, né? Também sozinho, mas o dom da profecia é muito disso, de pregador mesmo, de falar para várias pessoas, ainda que seja uma também, mas o dom da exortação, ele é mais a expressão tete a tete, conhecem, né? Ele chega junto em alguém. Olha, escuta, deixa eu conversar com você um pouco. Aí os outros já falam, lá vem ele. Ele pega uma pessoa, coloca num canto e dá uma bronca nela, em amor. Olha, estou reparando alguma coisa na sua vida. Você acha que isso condiz com o andar do crente? Ele tem essa coragem. Não é todo mundo que tem a coragem de confrontar, mas é necessário, não é? Tem pessoas que fazem isso. Só que tem pessoas que fazem isso de uma maneira tão magistral. Você fala assim, poxa, ele me deu uma bronca, mas nem pareceu uma bronca. Ele tem essa habilidade. É quem tem o dom da exortação. Se alguém tem o dom da exortação, deve fazer com dedicação. Dedique-se a isso, porque há muitas pessoas precisando de um vem cá, preciso falar com você. Muita gente está precisando disso. A maioria das pessoas vem problemas, mas elas deixam passar. Mas quem tem o dom da exortação, ele quer tratar esses assuntos. O dom da exortação, e acaba sendo um consolo também, tem um perigo. Sempre o perigo é orgulho. Sempre é. Às vezes tem lá, ou aqui também tem testemunhos, né? Mas na escola onde eu trabalho, tem o que a gente chama de culto aberto. Aí as pessoas vão falar. E às vezes tem alguém que estava passando por algum problema e uma pessoa ajudou. Imagina quem tem o dom da exortação sentado ouvindo alguém que vai falar, irmãos, eu estava passando por uma dificuldade, fala de mim, fala de mim, fala de mim. Mas Deus me ajudou. Deus, não, fala de mim, fala de mim. Mas Deus usou uma pessoa para falar comigo e me colocar no caminho certo. Agora ele vai falar de mim. E essa pessoa foi fulano de tal. Era para falar de mim. Mas que Deus usou outra pessoa também, não foi só você. Notaram? É o orgulho. Todos os dons são carregados de orgulho.
Alguém precisa reconhecer o meu trabalho. Quem tem o dom da exortação corre esse perigo do orgulho e também, esse é muito importante, por ajudar alguém dando conselho e a pessoa não seguir o conselho dela. Aí ele se sente decepcionado. Mas eu aconselhei tanto, por que ele não fez? Porque ele descobriu que tem um versículo na Bíblia que diz: na multidão de conselheiros há sabedoria. Então não é só você, tem outras pessoas. Ele buscou conselho e ele fez um apanhado geral e ele achou melhor seguir tal conselho. Então quem tem o dom da exortação, ele acha às vezes que ele tem a última palavra no aconselhamento. Aquilo que eu falar a pessoa vai seguir, e às vezes não é assim que funciona. Então o dom da exortação tem esse perigo. Quem tem o dom da exortação precisa seguir a instrução do versículo 12. Alguém pode ler? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Por que é importante essa instrução? Porque quem tem o dom da exortação precisa dar esperança para o outro. Ele precisa se alegrar na esperança na vida própria. Quem tem o dom da exortação, ele está ajudando pessoas que estão com problemas, estão atribuladas. Então ele precisa ser paciente na tribulação da própria vida dele. Ele não vai ensinar para alguém: olha, você não pode ser ansioso assim. Mas ele é todo ansioso. Ele precisa controlar a ansiedade dele para ajudar outras pessoas. E quem tem o dom da exortação precisa aconselhar orando. E orando, aconselhar. Uma pessoa que tem o dom da exortação, ele tem que saber: não sou eu quem mudo vidas, é Deus. Então ore pela pessoa antes, durante e depois de um aconselhamento, depois de uma exortação. E quem tem o dom da exortação precisa ser perseverante. Por quê? Quando você aconselha alguém, você ensina a pessoa a ser o quê? Perseverante. Não desanime, fica firme. Mas se ele mesmo não é firme na vida dele, então ele está fazendo uma propaganda enganosa do seu próprio dom. O outro dom, interessante, ensinando isso, alguns falam: mas esse dom é difícil. Não, quem tem o dom não é difícil para as pessoas. Cada um que tem o dom, ele faz aquilo com facilidade. Por quê? Já é o presente que Deus deu para ele. Ele exerce aquilo sem dificuldade. Então o dom é da contribuição. Não meça o dinheiro dos outros pelo que você faz com o seu dinheiro. Deu para entender? Talvez você segura demais o dinheiro, mas tem gente que não, tem gente que é tão generosa que você tem que segurar a pessoa para falar: ei, fecha um pouco a torneira, senão as fontes vão esgotar. Quem tem o dom da contribuição, às vezes precisa de ajuda para não ficar dando demais, porque ele dá para todo mundo. Porque ele tem o dom da generosidade, da contribuição. Então esse dom é importante, todos os dons são importantes, tá? Mas esse dom é importante na manutenção do ministério. Ministério precisa de dinheiro, não sei se vocês já descobriram isso. Porque tudo que você faz precisa de dinheiro. Os projetos da sua casa, da sua vida, precisam de dinheiro. E a obra de Deus precisa de dinheiro. Algumas pessoas carregam nas costas alguns projetos. Isso não é bom. Mas algumas pessoas têm o dom da contribuição e ele não fica olhando quem está dando e quem não está dando, normalmente. Ele dá, ele tem a generosidade para isso. É o versículo... é o 8, né? Miolinho do 8, né? Miolinho do 8. Miolinho do 8. Aqui, ó. No meio aqui, ó. O que contribui com liberalidade. Se você tem o dom da contribuição, seja liberal.
Eu tenho o dom da contribuição, mas eu estou com uma dó de dar esse dinheiro. Provavelmente você não tem o dom da contribuição, você queria ter o dom da contribuição. Quem tem o dom da contribuição, ele é liberal. E a palavra de Deus exorta mesmo, seja liberal quanto a dar dos seus bens. As pessoas que têm o dom de contribuição, normalmente são pessoas que lidam bem com dinheiro. São pessoas que gostam de fazer até investimentos para receber mais, para poder dar mais. Porque todos os dons se satisfazem no exercício do dom. Então, uma pessoa com dom de contribuição sem dinheiro é uma pessoa muito frustrada no reino de Deus. Porque a vida dele, o dom dele é dar. Se ele não tem dinheiro, ele fica frustrado, porque ele não consegue exercer com liberalidade. É um desejo liberal e até chega a ser uma preocupação em ajudar com bens, com finanças, a obra de Deus. Ele dá o carro dele, ele dá a casa dele, ele como se diz, ele dá a própria camisa dele para ajudar as pessoas. Então, quem tem o dom da contribuição precisa prestar alguma atenção. O apóstolo Paulo falou, por exemplo, quanto a dar oferta, que não deve ser por coação, nem por necessidade. Quem tem o dom da contribuição, ele tem esse pequeno problema. Ele vê uma necessidade e já quer ajudar. Mas espera aí, põe o pé no freio. Porque necessidade tem em todo canto. Se você começar a querer ajudar todo mundo, você vai acabar com as suas fontes, e aí você não vai poder ajudar mais pessoas. Mas quem tem o dom da contribuição, precisa consultar o Senhor antes de ajudar alguém. Senhor, eu tenho prazer de dar, mas eu sei que eu não posso sair distribuindo. O Senhor tem que me orientar. O Senhor tem que me dirigir para quem eu vou dar e no momento que eu vou dar. Quem tem o dom da contribuição, presta atenção no versículo 13. Alguém pode ler? Comunicai os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Se você tem o dom da contribuição, compartilhe. Tem pessoas com necessidade e às vezes a pessoa não é um missionário, tá bom? Não é alguém da obra de Deus, mas é alguém que está passando necessidade na igreja. Por que não ajudar? É interessante, porque não é só missionário que recebe ofertas. Vocês acham que crentes, vamos chamar de crentes comuns, eles não podem receber uma oferta às vezes? Pode. Você pode abençoar pessoas. Olha, eu gostaria de te dar uma oferta. Não, mas eu já tenho o meu emprego, por quê? Não, eu sei que você tem um emprego, mas você tem um orçamento, talvez você nunca deu um presente para o seu filho. Isso aqui é uma oferta que eu dou para você dar um presentinho para o seu filho, quem sabe? Então, quem tem o dom da contribuição, ele não está preso a ajudar só missionários, construção da igreja e tudo relacionado à igreja. Às vezes a um crente, tá? Quem tem o dom da contribuição, então, deve compartilhar com os crentes, deve praticar a hospitalidade. Por que está relacionado o dom da contribuição com a hospitalidade? Porque para hospedar gasta dinheiro, né? Você vai dar um lanche para alguém, isso aí vai um dinheirinho, né? E uma pessoa que tem o dom da contribuição, às vezes ele não dá o dinheiro, mas ele quer dar em hospitalidade. Às vezes, aqueles crentes do passado, eles não ficavam em hotel, os pregadores, porque o hotel era um ambiente para não se frequentar, era um ambiente pesado, barra pesada. Então os crentes deveriam acolher os obreiros, e às vezes quem tem esse dom, ele já é o primeiro, fala, não, pode ficar na minha casa. O dom da hospitalidade, que é o dom da contribuição nesse caso. O dom do socorro, versículo 8, depois do miolinho aí, né, Johnson? Tem um antes aí. Tem um antes? É a presidência, né?
o que preside com diligência. Então nós podemos chamar de alguns nomes: o dom da presidência, o dom da liderança e o dom do governo. Talvez tenha até outros nomes, mas esses três aí: presidência, liderança e governo. Tem vários líderes na igreja, mas tem pessoas que têm o dom de liderar. E é uma bênção isso, pessoas que têm o dom de liderar. É a capacidade de liderar sem oprimir os outros. Ele não quer oprimir, ele quer levantar pessoas. E ele também não está preocupado com concorrência, mas se eu começar a ensinar muito esse, ele vai se tornar líder, igual eu. Não, ele não se preocupa com isso, ele faz parte do corpo de Cristo e quer ajustar todo o corpo. Quem tem o dom da liderança, ele não é necessariamente uma pessoa que trabalha. É claro que está trabalhando, mas ele não é o dom de serviço. É igual jogador de futebol, tá? Tem jogador de futebol que corre igual um doido, desesperado. Onde está a bola, ele quer ir atrás. Mas tem pessoas não. Tem pessoas que jogam futebol, ele distribui a bola para cá, para lá. Ele é o garçom do jogo. Ele está contribuindo muito com a equipe. Quem tem o dom da liderança, ele não trabalha igual doido. Ele delega. Ele delega. Ei, você, faz isso. Você, faz isso. Você está muito paradinho, hein? Vem cá, vamos trabalhar. Ele está sempre supervisionando. Alguém pode falar: eu quero ter esse dom. Olha, quer mesmo? Então, tem pessoas, tem líderes que estão na função de liderança que eles trabalham demais. Só que ele trabalha tanto que ele nunca delega nada para ninguém e ele deixa o trabalho deficiente. Imagina uma pessoa dessa faltar, acabou o trabalho, só ele fazia tudo. Então quem tem o dom do governo, da presidência, da liderança, é uma pessoa que sabe delegar, sabe distribuir e sabe supervisionar como está indo o trabalho. Esse dom é um dom de distribuição de tarefas, muito mais do que cumprimento de tarefa, tá bom? Qual o perigo desse dom? Sempre é o orgulho, né? E junto com esse, opressão, começar a oprimir as pessoas, porque você tem o dom da liderança. Se você tem o dom da liderança, presta atenção no versículo 14, alguém pode ver? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Mas quem tem o dom da liderança, que instrução é essa? É porque quem tem o dom da liderança vai ganhar o quê? Inimigos. Quem tem o dom da liderança sempre vai ganhar algumas pessoas que não concordam com ele, e alguns vão pegar no pé dele mesmo. Alguns vão tentar até derrubar, né? Acontece. Mas abençoe essas pessoas que estão perseguindo, não amaldiçoe essas pessoas. Seja um líder amoroso. Na Bíblia você pode encontrar exemplo para cada pessoa que tem esse dom. O pastor João já descobriu quem tem o dom de serviço, né? A Marta. Vocês não acham que Davi tinha o dom da liderança? E o perfil dos 3 reis, Joãozinho? Você não acha que ele se encaixa na liderança? Ele sabia distribuir muito bem e ele não amaldiçoava aqueles que eram contra ele. Era um líder manso. Tenha um pouquinho de paciência comigo aí, tá? Que é o último dom agora. O dom do socorro. Quem exerce misericórdia com alegria, versículo 8. Então o dom de socorro pode se chamar também o dom da misericórdia. Dom da misericórdia ou dom de socorro. Ou, estou apelidando aqui, pode ser o dom do chorão. Tá? Quem tem o dom da misericórdia é chorão. Ele chora. Às vezes ele não faz nada, mas ele chora. E chorar é bom. Chorar é bom. Não, eu não estou falando para ela mesmo, porque é para a edificação do outro. Quando tem alguém, se eu estou passando por algum problema e eu vejo alguém que chora pelo meu problema, isso já me ajuda muito. Eu sei que talvez ela não vai conseguir me ajudar, mas o fato dela chorar, isso mostra ela está com o coração batendo na mesma batida que o meu. Isso faz muita diferença
para nós. E algumas pessoas têm uma capacidade para isso. Eu consigo, meus irmãos, identificar os 7 dons nessa igreja aqui. Ah, fala o meu, fala o meu. Olha, o orgulho está em todos os dons. Mas eu consigo claramente, alguns eu não consigo, tá? Alguns são uma incógnita para mim. Mas a maioria eu consigo identificar cada dom das pessoas. E o dom da misericórdia, ele deve ser exercido com alegria. Mas ele vai chorar? Mas ele tem prazer de sentir com o outro. Eu senti o sofrimento daquela pessoa e eu consegui chorar com aquela pessoa. Estou realizado por isso, porque é o meu dom, é o dom de sentir. Imagina alguém com o dom da misericórdia e de repente ele começa a sentir que não tem mais lágrimas. Ele começa a sentir que ele se torna cínico para com os desastres, cínico para com os problemas das pessoas. Então ele começa a sentir: o meu dom está secando, eu preciso marejar mais o meu olho, eu preciso começar a prestar mais atenção às pessoas que sofrem. Eu estou ficando muito frio, muito cínico, e para quem tem o dom da misericórdia isso não é bom. Não é bom para ninguém, mas para quem tem o dom da misericórdia é péssimo, né? É a capacidade de sentir, comover-se, compadecer-se de quem está sofrendo, mesmo que ele não tenha palavras. Uma vez na igreja onde eu era membro, uma igreja pequenininha em São Paulo, o zelador, tinha um zelador que morava na igreja, e bateu uma ventania e subiu o chapéu da casa, todo o telhado. Aí veio um monte de gente da igreja, várias pessoas ali. A minha mãe tinha o dom da misericórdia, era ficar do ladinho de alguém e abraçando e fazendo carinho e chorando com a pessoa. Mas tinha outros que já estavam recolhendo telha, e já tinha outro ligando para o material de construção para encomendar telha, e outro já estava saindo, e talvez outro: irmãos, nesse momento difícil, quero ensinar para vocês o consolo de Deus. Os dons em ação. E quem tem o dom da misericórdia, ele tem um perigo também. O perigo é o orgulho, né? Sempre o orgulho. E o outro perigo é achar que as outras pessoas são frias e sem amor. Porque ele não chora. Em vez de ele estar aqui afagando o sofredor, o que ele está fazendo? Ele está recolhendo telha, aqui caco de telha, isso aí faz outra hora. Agora a pessoa está precisando. Irmãos, diversidade. Enquanto você fica abraçando, dando um copo de água para quem está assustado e sofrendo, o outro está recolhendo caco. Tem algum problema nisso? É a diversidade, é o corpo de Cristo funcionando. Quando você machuca uma parte do seu corpo, as outras partes param? Não. Inclusive se você está com um problema numa perna, você acaba tendo um problema na outra, porque a outra quer suprir a carência daquela perna machucada. É assim, é o corpo de Cristo também. E um outro perigo é consumir-se na ansiedade. Você pode chorar pelas pessoas, mas cuidado, para você não se derreter. Senão você pode consumir demais. Se vai ficar vendo notícias na televisão, você vai ficar doente, ansioso. Por quê? Olha, teve um furacão lá na Flórida e a pessoa perdeu tudo, o que eu faço agora? Você não faz nada. Então tem coisas que você tem que entregar para o Senhor, faz aquilo que está ao seu alcance e Deus vai te ajudar. Você é uma bênção, você que chora, você que consola, você é uma bênção. E vamos encerrar com o versículo 15, se você tem o dom do choro, da misericórdia, do compadecimento, presta atenção no versículo 15. Eu falei que é o último, mas aí a gente vai ler depois o 16. Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que
Essa é a pessoa que tem o dom do consolo, da misericórdia, do socorro, do compadecimento. Ele consegue se alegrar com o outro, ele consegue chorar com o outro também. E é sincero, é algo sincero, do coração dessa pessoa. E agora sim, para fechar todos esses dons aí, obrigado por me aturarem aí mais 10 minutos, é o versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não importa qual dom você tenha, dos 7 dons, se você tem 1 ou 2 dons, não importa qual dom, você tem que ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Não critique uma pessoa porque ela está tendo uma função no corpo de Cristo e você pensa, ela deveria estar lavando louça comigo. Não, ela está tendo um ministério com alguém e respeite isso. Um ajuda o outro, um cobre o outro, um complementa o outro. Tenham o mesmo sentimento uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Todos os dons têm esse perigo de ser orgulhoso. E não seja sábio aos seus próprios olhos. Não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. E Deus vai abençoar cada um. Prontos para fazer um teste? Eu vou mandar esse arquivo para vocês. Faça esse teste. É muito importante que você saiba qual é o seu dom. Certo? Se você tiver alguma dificuldade, pergunte para mim. E depois que você descobrir o seu dom, comece a exercitar o seu dom. Se você tem um dom de serviço, por que você não está na escala de limpeza? Por exemplo, só brincadeira. Estou fazendo uma propaganda para a dona Zenita, tá? Mas se você tem algum dom, se você tem um dom do ensino, por que você não pegou uma classe de escola dominical ainda para ensinar? Se você tem o dom de contribuição, por que você está segurando o seu dinheiro? Não está contribuindo na obra de Deus? Aí, para cada dom, você tem que orar para Deus enriquecer o seu dom. Porque às vezes você tem o dom do ensino, mas está meio preguiçoso para estudar. É claro, você não tem agenda nenhuma. Quando que é o seu próximo ensino? Eu não tenho. Então você não vai estudar. Assim é o ser humano. Se ele não tem necessidade, se ele não é pressionado, ele não faz as coisas. Então, às vezes você não tem dinheiro, mas tem o dom da contribuição. Então peça para Deus, Senhor, me dá além do meu orçamento para eu ajudar outras pessoas. Você vai ver como que Deus começa a trabalhar na sua vida. Agora, de repente, você está recebendo mais e está embolsando para você, né? Então Deus está vendo também. Deus abençoe e vamos orar. Alguém tem o dom da oração aí? Não tem o dom da oração, mas alguém pode orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Senhor, nos ajude, Deus, a exercer o dom que o Senhor nos deu, com a fidelidade, com toda a humildade, para a honra e glória do Teu Santo bendito nome. Nos ajuda, Deus, a cada dia a crescer firme e animado no Senhor, que nós possamos viver sempre para o Senhor. Nos leva em nossas casas em paz, como o Senhor assim nos trouxe. Em nome de Jesus, amém.